Galera, vamos dar uma olhada aqui para ver o que a mídia está falando sobre essa situação da renovação do Vinícius Júnior com o Real Madrid. E essa situação do Vinícius Júnior, hein, Facincani? Meu amigo, o Real Madrid cedeu. Cedeu. E é raro o Real Madrid ceder. A gente, claro que eu não quero comparar o Vinícius Júnior com o Cristiano Ronaldo, que vai ter imbecil que vai falar isso. Mas o Real Madrid não cedeu para o Cristiano Ronaldo, ele foi embora. Real Madrid não cedeu para. Sim, contra o Cristiano Ronaldo, por exemplo, o Real Madrid não cedeu porque na época o Ronaldo devia estar acho que com 32 anos ou com 31 anos, alguma coisa assim. E ele ainda tinha mercado. Por outro lado, também o Ronaldo entendeu o seu valor e acabou indo para a Juventus, porque naquela época, inclusive, se eu fosse o Vinícius Júnior, eu tomaria a mesma decisão. Por quê? Porque, assim, quando o Cristiano Ronaldo assinou com a Juventus, ele ainda tinha mercado dentro da Europa. Tanto que ele viveu mais umas 3 temporadas, se não estou errado, dentro da Juventus, né? Várias estrelas que saíram do clube e agora Vinícius Júnior se aproxima de 150 milhões de reais. Eu vou até dividir aqui. Só lembrando aqui que o Vinícius Júnior está a pedir um valor na casa dos 30 milhões de euros e o Real Madrid em si não quer pagar esse valor, tornando o Mbappé como o jogador com o maior salário e depois o Vinícius Júnior. Se eu fosse o Vinícius Júnior, ou se trabalhasse com o staff do Vinícius Júnior, ele está com 26 anos. Diria, cara, você ganhou tudo no Real Madrid, quer saber? Vai embora. Porque ele ficando no Real Madrid, eu ainda acho que é pior para ele ter que continuar no Real Madrid do que Para a gente ter ver, que sair, né? 150 milhões divididos por 12 milhões e 500 mil reais por mês. Olha o tamanho que chegou o Vinícius Júnior para o Real Madrid para fazer, inclusive, Florentino Pérez ceder, Facincani. O Florentino Pérez, ele não é bobo. Esse velho, ele sabe muito. Ele está a ceder para o Vinícius Júnior com um único propósito bem simples. O Real Madrid está em fase de reestruturação. Teve eleições do ano passado ou esse ano e o Florentino ganhou. E ele prometeu que haveriam mudanças. Então, o que ele está a fazer é literalmente de uma gestão de crise. O que é que eu quero dizer com gestão de crise? Imagina, você está a reestruturar o Real Madrid, um time que vem de uma temporada, de 2 temporadas, na verdade, devastosas, sem títulos, sem nada, um monte de confusão lá no. Confusão também nem tanto, né? Mas um vestiário que não consegue se entender, jogadores em campo que parece que não têm aquela força para poder jogar, ou seja, todo mundo meio que fazendo o corpo mole. Aí, início de temporada, você vê, eu tenho na zaga, ele contratou o Dumfries na lateral direita. Aí tá com. Acabou de contratar também o Konaté, beleza. Tá com o Militão machucado. E tá com o Rudiger. E se eu não tô errado. Ai, tem um cara, que foi contratado para lateral esquerda. É, eu esqueci o nome do cara que foi para lateral esquerda. Mas. Ah, o Cucurella. Beleza, veio o Cucurella. Ele conseguiu arrumar a zaga. Aí no meio de campo, o Mourinho chamou o Bernardo Silva, que é um jogador muito experiente. Terá mais ou menos aquele papel que o Modric teve nos últimos anos que ficou no Real Madrid, de controlar mais o jogo, cadenciar e tal e tudo mais. Eu acredito que será esse o papel dele. Porque se o Rodri for para o Real Madrid, aí inverte um pouco, o Bernardo Silva fica um pouco mais solto e o Rodri fica mais nesse papel de controlar o jogo. E aí você vê, lá na frente tem o Mbappé, tem o Endrick ainda, tem o Rodrigo que está machucado. Inteligente foi o Gonçalo Garcia que saiu, se eu fosse ele faria a mesma coisa. Tem o Vini e acabou de contratar agora o Diomandé, né, que foi anunciado hoje. Nesse cenário,
se eu sou o Vinícius Júnior, cara, eu falo, presidente, muito obrigado por tudo, vou embora. Por quê? Porque o salário que ele vai ganhar agora no Real Madrid, ele já assinou, no momento que eu estou a gravar esse vídeo, ele já assinou a renovação. O salário que ele vai ganhar no Real Madrid não é o salário que ele pediu. Dizem que é acima de 22 milhões de euros, mas não é o salário que ele pediu. Ou seja, é, você, enquanto jogador, enquanto o Vinícius Júnior, um jogador que tem todo esse nome, todo esse carisma, ficar ou ter que se sujeitar a isso, eu acho que é uma jogada muito arriscada. Por quê? Porque o treinador é exatamente o José Mourinho. Como é que o Mourinho funciona? Como é que ele pensa? O Mourinho é o típico treinador que ele organiza o vestiário. Ponto. E eu acredito que a contratação dele agora no Real Madrid foi exatamente para isso, porque quando ele foi contratado naquela época, se eu não estou errado, em 2010, depois de ter ganhado a Champions League com a Inter de Milão, foi exatamente isso que aconteceu. Ele chegou no Real Madrid, organizou as coisas do vestiário, conseguiu posicionar os jogadores de forma direta e tal, dizer, ó, aqui é assim que funciona e tem que ser assim. E de lá para 2 anos atrás, o Real Madrid sempre teve títulos. Outra coisa que ele fez no Real Madrid foi organizar o CT. Para quem não sabe, esse modelo de CT que o Real Madrid tem, que tem os jogadores e tal, tudo essa organização toda do CT do Real Madrid foi coisa do Mourinho quando teve lá na primeira passagem. Pois é, pilhador. Claro, um jogador espetacular. Jogador que fez uma grande Copa do Mundo. O Real Madrid talvez não tenha enxergado no mercado, trouxe agora o Diomandé, mas um atleta com tamanho poderio decisivo, com tamanho encaixe no Real Madrid. O Vinícius Júnior joga no Real Madrid. Cara, pronto, tá aí. No mercado atualmente, não existe um jogador com poder de decisão igual ao do Vinícius Júnior. Podem falar X nomes, mas nenhum deles tem a capacidade de decisão igual a do Vinícius Júnior. Pensando nisso, se eu fosse o Vinícius Júnior, ele estava ganhando 18 milhões de euros limpos, livres de impostos por temporada. Falaria com o Arsenal. Arsenal, é o seguinte, eu quero ganhar 25 milhões de euros por temporada sem impostos livres. Se o Arsenal dissesse, 25 milhões é muito alto e tal, preferia ir para o Arsenal com outro modelo de negócio ou dizer o seguinte, se vocês não querem pagar 25 milhões, paga 21, 22 que seja, mas os direitos de imagem são 100% meus, ou vocês ficam com 20%, eu fico com 80%. Ponto. Acabou. Resolvido. O que aconteceria, né? Num cenário hipotético? Ele iria para a Inglaterra, chegaria lá. A Inglaterra é Desculpa, a Inglaterra é um país que essas questões raciais que acontecem na Espanha, lá acontecem com bem menos frequência. Por outro lado, a Premier League é muito assistida e também bem disputada. E uma vez que o Vinícius Júnior, na Premier League, a deitar conforme ele deita quando está no Real Madrid, amigo, esquece, mas esquece. Os holofotes todos da mídia estariam virados em cima dele. Coisa que no Real Madrid não vai acontecer. O que vai acontecer no Real Madrid será Vinícius Júnior marca, decide jogo, mas os holofotes vão estar virados para o Mbappé. Foi a mesma coisa que fez o Neymar sair do Barcelona, acho que foi em 2017, quando ele saiu. Foi exatamente por isso. O Neymar decidiu aquele jogo contra o PSG e no dia seguinte só se falava do Messi. Bem, o PSG apresentou uma proposta, um projeto em cima dele, ele foi embora, foi inteligente. Bem, não ganhou nada lá no PSG, não ganhou a Champions League no PSG, mas foi inteligente em sair. Passou a ganhar um salário mais alto, até mais destaque, mais visibilidade também do que ele ganhava no Barcelona. Tanto que o PSG virou uma grife. E no final das contas, né, se ele tivesse só um pouquinho mais concentrado e bem mais alinhado, o Neymar conseguiria ganhar essa Champions League pelo PSG, mas ainda assim a decisão dele de ir para o PSG, foi, comparando, né, com se fosse ele continuar no Barcelona, foi melhor ele ter ido para o PSG.
com muita tranquilidade. E isso sem contar o extracampo, né? Que a gente sabe que a pressão em relação a ele... Eu mesmo aqui defendo que o Vinícius possa buscar um novo ar, porque tudo que ele passou na Espanha recentemente foi grotesco, né? Por várias questões. Ele também é um cara que, às vezes, em campo extrapola limite, é verdade, mas obviamente nada justifica o que imbecis sempre fizeram com ele. Depois, então, 2032, toda essa pressão seria muito legal que ele pudesse trabalhar num outro clube, não com a mesma estirpe, né? Com o mesmo tamanho, mas com as mesmas ambições do Real Madrid. Mas para o Real Madrid ter... Mas é isso, galera. É isso aí. Vamos ver daqui para frente como será, como vai acontecer. Bem, que o Vini tenha boa sorte aí no Real Madrid nessa renovação de contrato, né? E é isso. Fique ligado aqui no meu canal para mais... Fique ligado aqui no meu canal. Eu estou fazendo isso aqui ao vivo, então não vou colocar nenhum corte aqui. No entanto, galera, fique ligado aqui no meu canal. Se inscreva, por favor, para fortalecer aqui. Eu faço análises de fora, ou seja, pela visão de alguém que está de fora do game e tudo mais, mas é isso. Se inscreva no meu canal, deixa o like para fortalecer. Nos vemos na próxima análise. Tamo junto.